Mercedes vem trabalhando no seu desafiante para 2026 há muito tempo. E a expectativa em torno desse carro é diferente de tudo o que vimos nos últimos anos. Especialistas do paddock, dirigentes de equipes rivais e até ex-campeões mundiais apontam as flechas de prata como o time a ser batido quando os novos regulamentos entrarem em vigor. Então, vamos mergulhar em tudo o que já se sabe sobre o projeto conhecido internamente como W7. O nome oficial do carro é Mercedes AMG-F, um W7 e-Performance. E esse detalhe não é apenas estético. A designação e-Performance já indica algo fundamental, o peso muito maior do componente elétrico nas novas unidades de potência. Em 2026, a divisão de potência entre o motor a combustão e o sistema elétrico será de 50 por 50. É uma ruptura enorme em relação à era atual, na qual o motor térmico ainda faz a maior parte do trabalho. A Mercedes vem se preparando para esse cenário desde o anúncio das regras. Enquanto outras equipes ainda estavam totalmente focadas em disputar títulos com os carros atuais, a Mercedes redirecionou silenciosamente uma parcela significativa de seus recursos para o projeto de 2026. Toto Wolff já admitiu que a equipe tomou a decisão consciente de sacrificar desempenho em temporadas recentes para ganhar vantagem na nova era. Agora, essa aposta finalmente será colocada à prova. A unidade de potência desenvolvida em Brixworth é descrita por pessoas de dentro do paddock como o programa de desenvolvimento mais estável entre todos os fabricantes. Enquanto a Ferrari teria enfrentado mudanças tardias de conceito e a Honda chegou a reconhecer preocupações iniciais com confiabilidade, os engenheiros da Mercedes avançaram de forma metódica, cumprindo metas sem grandes contratempos. Johnny Herbert chegou a mencionar alguns problemas de partida nos testes iniciais, mas tudo indica que essas questões já foram resolvidas. E aqui entra um ponto realmente interessante, e eu quero saber a sua opinião. Diante de tudo o que se fala sobre uma possível vantagem da Mercedes, você acha que a Fórmula 1 deveria ter feito mais para evitar que um único fabricante dominasse outra era? Ou isso é simplesmente a recompensa por um trabalho técnico superior? Agora vamos ao elemento mais controverso, que deixou todo o paddock em alerta: a questão da taxa de compressão. Os engenheiros da Mercedes encontraram uma forma inteligente de explorar o regulamento. As regras determinam que a taxa de compressão não pode ultrapassar 18:1. A FIA mede isso com o motor frio e parado. O que a Mercedes fez foi projetar bielas que se expandem quando o motor atinge a temperatura ideal. Com essa dilatação térmica, o pistão sobe um pouco mais no cilindro, aumentando a compressão real além do valor medido em repouso. O ganho estimado gira entre 10 e 15 cavalos de potência. Pode parecer pouco, mas na Fórmula 1, isso representa algo próximo de 1/4 de segundo por volta. Ao longo de uma corrida, essa vantagem se acumula de forma brutal. Ferrari, Honda e Audi já reclamaram formalmente à FIA, alegando que a solução fere o espírito das regras, mesmo que respeite o texto. A FIA reuniu os fabricantes para discutir o tema, mas até agora nenhuma proibição foi anunciada. Como a Mercedes foi transparente desde o início, qualquer punição retroativa se torna extremamente difícil. A Red Bull também parece ter algo semelhante, possivelmente desenvolvido por engenheiros que passaram pela Mercedes. Ainda assim, fontes indicam que a solução deles não é tão refinada, o que pode manter a Mercedes à frente mesmo entre os times que exploram essa brecha. Do lado do chassi, a lição de 2022 pesa muito. A Mercedes errou feio na primeira geração do efeito solo, sofrendo com porpoising e falta de carga aerodinâmica. Foi o pior período da equipe na era híbrida. Essa experiência moldou completamente a abordagem para 2026. Toto Wolff falou sobre o extenso trabalho de simulador e descreveu o comportamento do novo carro como fascinante, especialmente na forma como os pilotos terão de gerenciar a energia ao longo de cada volta. O sistema de aerodinâmica ativa, que permite ajustes da asa traseira durante a volta, adiciona outra camada de complexidade. Os pilotos terão mais controle do que nunca sobre a configuração do carro em tempo real.
E, segundo Wolff, a inteligência do piloto passará a ser um diferencial ainda mais relevante. Helmut Marko fez um comentário revelador recentemente. Ao ser perguntado sobre quem mais o preocupa para 2026, disse temer qualquer equipe que utilize motor Mercedes. Isso sugere que até os dados internos da Red Bull apontam para uma possível vantagem significativa da unidade alemã. As equipes clientes reforçam essa percepção. James Vowles elogiou publicamente o trabalho feito em Brixworth. Carlos Sainz teria demonstrado entusiasmo com o que viu. Pierre Gasly, na Alpine, também falou positivamente. No total, 8 dos 20 carros do grid usarão motores Mercedes. Se essa unidade for realmente superior, é possível que vejamos carros Mercedes dominando a parte da frente. Ainda assim, cautela é essencial. A Mercedes já chegou a 2022 com anos de preparação e, mesmo assim, errou de forma espetacular. O regulamento de 2026 é ainda mais complexo, com a interação entre a aerodinâmica ativa e novas unidades de potência criando inúmeras variáveis. A gestão da energia da bateria será crítica, e ninguém sabe ao certo quem resolveu esse quebra-cabeça da melhor forma. O próprio Wolff mantém um discurso conservador. Ele é conhecido por enxergar sempre o copo meio vazio, mesmo diante de dados positivos. Essa mentalidade ajudou a evitar acomodação ao longo dos anos. O carro será apresentado oficialmente em 2 de fevereiro, mas as respostas reais virão nos testes de Barcelona e, claro, na estreia em Melbourne. O que dá para afirmar com segurança é que a Mercedes investiu pesado nessa mudança de regras. Montou uma equipe técnica forte, apostou em soluções inovadoras e aprendeu com erros recentes. Se isso vai se traduzir em títulos, ainda é cedo para dizer. A temporada de 2026 promete ser uma das mais competitivas da história recente da Fórmula 1. Novos regulamentos costumam embaralhar o grid. Com tantas variáveis, previsões são arriscadas. Mas se os sussurros do paddock estiverem corretos, a Mercedes pode estar prestes a lembrar a todos por que dominou a categoria por tanto tempo. O relógio está correndo. Em breve, a especulação dará lugar às respostas reais. E aí, tudo fica ainda mais interessante. Detalhes como câmbio e suspensão seguem sob sigilo absoluto. Esses componentes influenciam diretamente o comportamento do carro e o uso dos pneus, um ponto em que a Mercedes sempre foi forte. Se essa filosofia foi mantida em 2026, pode ser decisiva em corridas longas. Por fim, vale destacar a cultura interna da equipe. Apesar dos anos difíceis, o clima em Brackley e Brixworth é descrito como positivo e confiante. Há expectativa, não ansiedade. Eles acreditam ter algo especial em mãos. Se essa confiança é justificada, logo saberemos. A Fórmula 1 entra em um novo capítulo, e a Mercedes quer escrever as primeiras linhas dessa história.